Meu irmão, minha irmã, estamos mais uma vez aqui juntos em Porções do Evangelho. Porções do Evangelho é uma oportunidade para que a gente possa estar juntos em breves minutos para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje estou acompanhado aqui do meu irmão, pastor Jonatas Bento, e diferente das outras semanas, dos outros vídeos, que eu gravo um e posto um a cada dia, a cada semana. Esta semana que estamos vivendo o carnaval, eu postei um na sexta-feira, postei um no domingo, e esse vídeo que nós estamos gravando agora vai ser postado na segunda-feira de carnaval, quando você vai estar vendo, assistindo o vídeo, e vamos estar gravando outro para terça-feira de carnaval. E decidimos então, nestes dias, falarmos sobre os 4 primeiros mandamentos que estão expostos em Êxodo 20. Na sexta-feira, nós postamos um falando a respeito do primeiro mandamento. No domingo, nós postamos um falando acerca do segundo mandamento. Este vídeo é sobre o terceiro mandamento. E na terça-feira, então, a gente vai postar uma falando do quarto mandamento. E hoje, o terceiro mandamento, então, vamos meditar um pouco. Vou pedir que o pastor Jonatas fale um pouco acerca deste mandamento, e a gente faz um complemento e termina assim o nosso breve vídeo. O terceiro mandamento está em Êxodo 7, Êxodo 20, versículo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Antes de você ouvir o pastor Jonatas fazer a exposição breve daquilo que ele quer comentar com você, e eu vou fazer o complemento final. Quero lembrar que o pastor Jonatas é um amigo de longa data, servimos juntos no Seminário Teológico do Oeste, e Deus tem nos permitido essa caminhada aí em conjunto. O valoroso irmão está aqui na minha casa, e a gente gravando esse vídeo com muita alegria para que você possa meditar aí na sua casa, onde você estiver, um pouco a respeito da palavra de Deus. Pastor Jonatas. Olá, meus irmãos. Primeiramente, uma alegria estar podendo participar desse momento com porções do Evangelho. Eu que sou um acompanhante assíduo, é para mim um privilégio fazer parte desse momento. Então, na leitura do texto, nós ouvindo agora sobre o terceiro mandamento, o que me chama muita atenção nesse texto é o fato da menção ao nome do Senhor. Não tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Muito já se ouviu falar sobre o fato de os aspectos literais acerca do nome do Senhor. Já se ouviu falar a respeito do fato também de que os judeus normalmente levavam isso com muita seriedade, ao ponto de, no momento de redigir até mesmo aquilo que dizia respeito ao nome do Senhor, utilizar outro tipo de material, né? Algumas pessoas comentam e falam a respeito disso. E eu creio que há uma relevância em pensar na responsabilidade de não utilizar o nome do Senhor dessa maneira, de maneira leviana, de maneira comum, inapropriada. Mas eu penso que é alguma coisa que pode apresentar para nós algo que vai além disso, né? Algo que é. Deixa eu te interromper. Quando eu era criança, eu lembro que a gente não podia, em situações cotidianas, dar uma topada ou tinha alguma coisa que não tivesse a ver com um momento cultico, e se a gente falasse o nome de Deus, falasse Deus, vira e mexe a gente recebia uma exortação para dizer: você está falando o nome de Deus em vão, isso é pecado. Acabava levando para este lado, né? Não apenas os judeus, mas como é uma cultura nossa também, né, nesse pensamento. Quando eu penso acerca disso, eu acredito que há aqui uma relevância ainda maior acerca daquilo que representa o nome do Senhor. Quando nós vemos, por exemplo, Moisés questionar nas exposições do livro de Êxodo que tivemos na igreja, nós vemos Moisés falar acerca, quando eles perguntarem acerca do seu nome, o que eu vou responder, o que eu vou falar acerca disso? E a palavra de Deus para Moisés diga que o eu sou me enviou. E a despeito de ter todo um valor teológico na apresentação dessa questão eu sou,
quando nós vemos o Senhor mencionando isso, que nós podemos entender de maneira simples, é o Senhor falando a totalidade a respeito daquilo que Ele é. Nome, quando a menção ao nome do Senhor fala muito mais daquilo que diz respeito a quem Ele efetivamente é. Então, não apenas uma nomenclatura, Deus não é um Deus meramente fonético, embora Ele se apresente de diversas maneiras, né, utilizando nomes, né, para Abraão ele fala, ele chega e apresenta como o Deus da provisão, o Deus que vai, o Deus que provê, né, também, na realidade. Também Deus se revela a Abraão, diante da incredulidade de Abraão, diante da sua impossibilidade de ter filhos, né? Ele se apresenta como o El Shaddai, exato, o Todo-Poderoso. Exatamente. Então, muito mais que isso. A gente vê, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, na referência na cruz do Calvário, fazendo menção a Deus da maneira mais, eu diria, genérica possível. Ele fala, Eli, El-I, né? Utilizando o pronome, trazendo para meu Deus, Deus meu. Então, de uma maneira que a gente nem deve estar preso a nomenclaturas, mas muito mais aquilo que representa o próprio Deus para esse povo. Então, a gente nota uma continuidade das informações que haviam sido passadas nos primeiros versículos, que dizem respeito à devoção, ao respeito, à manutenção de um comportamento diário que leve em consideração o Deus que está presente diante deles. Muito mais do que a preocupação com um nome, Hilton, Jonatas, muito mais do que isso, é a preocupação do que significa ter diante dele o Deus Criador dos céus e a terra, o Deus que os tirou do Egito. Leve em consideração disso no seu dia a dia, viva em conformidade com esse nome. Então, não viva de maneira vã, né? Tenha consideração com relação a isso. Eu lembro quando Deus se revela no Val de Jaboque a Jacó, que é o usurpador, Jacó que saiu da casa de Labão junto com a sua família, usurpando parte daquilo que Labão tinha, e Jacó que tinha uma vida de dúvida, de pecado, e está prestes a se encontrar com o seu irmão. Neste encontro, Deus muda o nome de Jacó e inclui o seu próprio nome no nome de Jacó, que deixa de ser Jacó para se chamar Israel, né? Deus que preserva, o Deus que cuida, o Deus que faz a manutenção. Como o nome de Deus ali comunicado a Jacó e mudando o seu nome, tem uma mensagem que é inserida no próprio nome que agora Jacó receberia, e a partir de Jacó toda a sua descendência. Muito bem. Na verdade, essa identificação fala o apontamento, né, daquilo que ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. A responsabilidade de uma vida que é uma vida digna do Deus a quem eles estão servindo e do Deus que os tirou da terra em que eles estavam da escravidão e agora os chama para ser propriedade peculiar, conforme Êxodo 19:5 nos apresenta. Os 6 primeiros versículos de Êxodo 19, nós lemos Êxodo 20, os 6 primeiros versículos fala de que Deus está tomando aquele povo para si, fazendo daquele povo o seu povo. Ou seja, a partir daquele momento, Deus está dizendo para eles que eles seriam, então, aqueles responsáveis para representar Deus diante dos povos quando eles estiverem se inserindo em Canaã, em meio àquela multiplicidade cultural. Não tomar o nome de Deus em vão pode ser entendido como não abdicar, não desperdiçar esse privilégio de ser identificado com o nome desse Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Eu Sou. E eu fico lembrando também, Jonatas, quando eu vejo lá em 2 Coríntios 5, que a palavra nos informa que nós somos embaixadores do rei, ou seja, o embaixador é aquele que tem a representatividade, a representação. Quando alguém é enviado como embaixador para representar
o seu país, ele não está ali meramente se representando a si mesmo, mas ele está representando uma nação, né? Está representando um nome que é maior do que o seu próprio nome, né? E o texto de Pedro, capítulo 2, vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, ou seja, nós somos um povo de Deus, trazemos o seu nome e a gente não pode viver de forma vã, ou seja, viver de qualquer forma, não dar testemunho a respeito da pessoa de Cristo, é fazer uso vão do nome do Senhor, é desperdiçar a validade, o que significa o nome do Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele dá um exemplo claro disso, né? Como ele representa o Pai, como ele carrega o nome do Pai, como ele é submisso ao Pai, como ele entrega a sua vida à disposição do Pai. Ele faz uso com clareza a respeito disso. Claro que existe uma questão de literalidade, tudo que envolve Deus é santo, o seu nome, ou os nomes pelos quais ele se representa e ele se comunica, todos eles são santos e merecem toda a nossa reverência, mas é muito mais do que falar ou não falar o nome de Deus, ou usá-lo em demasia, ou poucas vezes, ou em determinado lugar pode, ou outro determinado lugar não pode. É muito mais do que isso. É reconhecermos que nós agora levantamos e andamos com este estandarte que fala, revela e apresenta o nome do nosso Deus. Não podemos tomar este nome, já que somos embaixadores deste reino, deste rei, em vão. Não sei se o irmão quer falar mais alguma coisa. Uma alegria e mais uma vez a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade que é colocada diante daqueles que se chamam pelo nome do Senhor, né? O Senhor nos fez filhos por intermédio de Cristo Jesus, então essa é a nossa missão, a nossa responsabilidade, aonde nós andamos, nós somos representantes da verdade, representantes apontando para a pessoa de Cristo Jesus, né? Que o Senhor nos ajude nesse desafio. Viu? Então você que está aí, segunda-feira de carnaval, lembre da sua responsabilidade. O seu sobrenome não é só aquele que está lá no seu documento de identidade. Ao final daquele nome vem escrito lá, de Cristo. Não faça uso vão deste nome. Lembre de quem você é e quem você representa. Fica com Deus, um abraço. Valeu, Jonatas. Amém. Tchau.